Vou passar para vocês no grupo lá, mas desse mesmo material, tem aqui, então, o que vocês precisam responder, tá? Aqui, no caso, em algumas coisas eu já falei durante a explicação, né? Mas eu quero que vocês, então, respondam isso, né? Fique bem frisado aí. Qual foi a duração da chuva? Então, vocês vão ter que contar o tempo total. Contar, né? Como a gente fez, a lâmina precipitada, ou seja, quanto choveu em milímetros. Identificar para cada um dos tempos de duração estabelecidos na planilha, tem uma planilha aqui embaixo, vou explicar para vocês. A lâmina, né? Precipitada, tá? E vocês precisam anotar o intervalo de tempo onde você encontrou o valor para preencher essa planilha. Vocês vão fazer um gráfico, pode ser aqui o contrário, né? Tempo vezes delta H máximo e intensidade, tá? Máxima vezes o tempo. O que a gente está falando na verdade aqui? Outra coisa, né? Desculpa, primeiro. Analisar o gráfico, então, no sentido de compreender as relações lâmina precipitada, ou seja, quanto choveu e em qual duração, e também a intensidade máxima média, né, o média máxima aqui, vezes o tempo de duração, tá? Qual o seu conceito sobre intensidade máxima média? Tentem responder, depois eu complemento aí se ficar em dúvida. E que outra grandeza característica das chuvas não está incluída nessa atividade? Lembrando que nós já fizemos várias análises com dados de chuva. Aqui a gente discutiu intensidade e duração. Qual foi a outra grandeza que a gente discutiu várias vezes que não aparece aqui? Também anotem, depois se tiver dúvida, a gente discute a resposta, tá? E o que eu quero que vocês façam de forma prática, digamos assim? Eu quero que vocês preencham essa tabela aqui. Para preencher essa tabela, eu quero que vocês identifiquem a altura máxima, ou seja, a máxima chuva que ocorreu em um intervalo de 20 minutos ou em um intervalo de 40 minutos, em intervalo de 60, 90 e assim por diante. Então, para cada intervalo, vocês vão anotar o quanto choveu, tá? E preencher, então, essa coluna aqui. Em intervalo, a máxima chuva ocorrida em um intervalo de 20 minutos, em um intervalo de 40 minutos e assim por diante. Até 420 minutos aqui. Depois, vocês vão calcular a intensidade. Intensidade como lâmina, né? Total por minuto, milímetro por minuto. E uma outra intensidade, né? Outra coluna aqui, uma outra forma de expressar, na verdade, que é milímetro por hora. Tá? E vocês precisam anotar o intervalo que ocorreu. Por que isso, gente? Olha só, uma coisa que tem que frisar bem para vocês entenderem aí. Eu estou falando qual a maior chuva, a máxima, que ocorreu em um intervalo de 20 minutos. A chuva começou às 18h30, mas não é para vocês virem aqui e colocar 18h30 até 18h50. Eu não estou perguntando qual é a chuva que ocorreu nos primeiros 20 minutos. Eu estou perguntando qual é a máxima chuva que ocorreu em um intervalo de 20 minutos. Então, se não foi, né, no início, 18h30 a 18h50, ocorreu quando? De 20 às 20h20? Então, você anota aqui, né? Anota aqui e anota quanto foi. Qual é esse valor registrado nesse intervalo? Foi 5 milímetros? Foi 10? Foi 20? Foi 30? Né? Anotem aqui. Depois dividam. Quando você dividir os milímetros, né,
precipitado pelo intervalo em minutos, você vai ter a coluna aqui de intensidade média máxima em milímetro por minuto. E se você fizer a conversão aqui, né, transformando os minutos em horas, você vai ter a intensidade em milímetro por hora. Então, para cada um desse aqui, ó, para cada valor, você vai ter uma altura máxima e vai ter um intervalo que a chuva ocorreu, tá? Indicando, então, o início e o fim, identificando que o total da duração de cada um desses intervalos, no caso aqui é 20 minutos, né? No caso, primeiro é 20, depois é 40, depois 60, assim por diante. Mas, então, identificando qual foi o início e o final da chuva, tá? É isso que vocês precisam responder aqui nessa planilha e além das perguntas que estavam no início ali, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Dá um pouco mais de trabalho, mas é mais fácil para vocês entenderem e depois responderem, tá? O que eu sugiro para vocês é que vocês façam, na verdade, um preenchimento, né? Transforme essas informações aqui para os dados numa planilha de Excel e depois vocês façam as contas, façam toda a análise que está pedindo na planilha. Então, o que eu pediria para vocês? Que vocês façam mais ou menos assim, ó. Venho aqui, por exemplo, identifica aqui, né, 18h30. Ou seja, isso aqui é o tempo zero de vocês, 18h30. Decorridos 10 minutos, então aqui 18h40, qual que era o valor? Então, vão e anotem, né? 18h40, ou seja, decorridos 10 minutos, tinha 6 milímetros de precipitação. Decorridos mais 10 minutos, tinha 6 minutos de precipitação, né? Quando você fizer esse intervalo menos anterior, você vai ver que não choveu. Mas é mais fácil vocês fazerem assim primeiro. Então, mais 10 minutos aqui, né? 19 horas, de novo zero. Isso vai acontecer, continuar acontecendo até as 18h30, né? Ou seja, sempre 6, de 10 em 10, tá? Não estou colocando todos os intervalos aqui, né? Mas é importante que vocês registrem tudo de 10 em 10 minutos. Aí você vai notar aqui, 21h50 continuava 6, mais às 21h40, o que aconteceu, né? Ó, aqui 21h10, 20, 30. Então, 21h40, na verdade, ele foi no 10, desceu e subiu novamente. Então, 21h40, ele está mais ou menos por aqui, ó. Ó, mais ou menos por aqui. Então, quer dizer o quê? Que às 21h40, o valor da chuva era 15 Desculpa, em torno de 15 milímetros aqui. Depois vocês fazem uma leitura com mais precisão, tá? 15 milímetros. Foi até esse horário, que ainda não é às 21h50, desceu e voltou. Quando ele subiu aqui, identifique lá em cima de novo, mas por volta aqui, né? Mais 1 e alguma coisa, ou 2 aqui, olha com critério depois. Ou seja, 21, né, milímetros e meio, por exemplo, chegou até esse valor. Depois das 22 horas, ele estava aqui nesse valor, em torno de 22, né? 0,6 milímetros, mais ou menos isso. Depois façam com critério as leituras, tá? Depois vem na parte aqui mais quase constante, mas vocês vão ter que identificar, então, de 10 em 10, qual foi o valor, vão fazendo as leituras, identificando certinho, tá? E vão fazendo essa leitura assim. Então, aqui é importante que vocês façam, é mais interessante e do ponto de vista de erro, é mais fácil vocês fazerem assim. Façam do início ao fim, tá? Como se fosse mantendo, então, um somatório. Depois vocês façam que vocês tiverem todas as leituras, ou seja, tiverem feito a varredura do pluviograma todo, identificando quais são os valores, vocês colocam uma nova coluna indicando, então, uma leitura menos a outra. Quer dizer, então, que no início aqui, ó, esse 6 menos o 0, né?
indica que choveu 6 milímetros. A terceira leitura menos a segunda indica que não choveu nada, porque estava em 6 milímetros, continua em 6. A quarta para a terceira, mesma coisa, né? Vai por um bom tempo aqui, vai continuar o mesmo 6, então, e assim por diante. Chegou aqui em 15 milímetros, né? 15 milímetros menos o 6 anterior, então quer dizer que choveu 9 milímetros em intervalo de 10 minutos. E assim vocês vão fazer. Então, repetindo, vocês vão ter uma coluna que é a varredura que vocês farão de 10 minutos, intervalo de 10 minutos. Depois vocês vão montar uma outra coluna, né? Um intervalo subsequente menos o anterior. Façam isso, então, em todo o proviograma também. E depois eu sugiro que vocês façam somas, né? Somas a cada um desses intervalos aqui, ó. Soma 2 intervalos, tá? E vocês vão ter 20 minutos. Então, exemplo, soma 18h30 até as 18h50, 18h40 até as 19h, né? 18h50 até as 19h10, e assim por diante, faz a varredura no programa todo. O 40 minutos, vocês vão somar 4 valores, 4 intervalos, né? Então, 18h30 até 19h10, 18h40 até 19h20 e assim por diante. Vocês farão, então, né, várias colunas. Cada uma dessas colunas, então, serão as somas, né, que vocês precisam, ou seja, de 2 leituras, de 4, de 6, de 9, de 12, de 18 e assim por diante. Ao final, né, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter intervalos de 20. Aí você pega o máximo, né, o máximo valor daquela coluna da varredura que você fez para 20 minutos, anote aqui. Pega o máximo valor identificado na coluna de 40 minutos e coloque aqui. E assim por diante, você vai ter montado essa coluna, então. Uma vez que você montou essa coluna, você vai calcular as intensidades, como eu expliquei anteriormente, e colocar o intervalo em que ocorreu. Tá? Então, é isso que vocês precisam fazer. Repetindo, vou passar para vocês esse material. O jeito que eu estou explicando para vocês de trabalhar com Excel, ele é um pouco mais demorado, mas ao final vocês vão ter mais segurança, né, de fazendo, como eu disse, a varredura completa do programa. Ao final vocês vão ter mais segurança para responder a essas perguntas e preencher a planilha, do que se vocês ficarem tentando identificar visualmente qual é esse valor, tá? Qual é o maior valor no intervalo. Então, repito, quando eu falo de 20 minutos, não estou falando de 18h30 a 18h50, né? Quando eu falo em intervalo de 20 minutos, vocês vão perceber, então, que vocês vão ter muitos intervalos de 20 minutos, que é 18h30 a 18h50, 18h40 a 19h e assim por diante, né? Façam isso em todo o programa, depois façam o mesmo procedimento para intervalo de 40, 60 e assim por diante, tá? Quando vocês terminarem de fazer, então, de toda a varredura, façam, né? Identifiquem, então, a máxima altura para cada um dos intervalos e aí vocês vão conseguir preencher a planilha. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, alguma explicação adicional, alguma coisa que não ficou clara? Por favor. Tranquilo, Flávio. Você vai passar o material, né? Vou passar material para vocês, tá? Vou passar no grupo, vou colocar o PDF, que é essa explicação, e vou colocar a explicação da aula, tá? E aí, tentem fazer. Eu tenho a resposta já na planilha, mas depois que vocês tentarem fazer, vocês me mandam e eu falo como é que está o seu raciocínio, tá certo? Ou também, né, ao iniciarem
a resolução, começarem a fazer, qualquer dúvida vocês me falam. Tá bem? Ok, tá bom. Tá certo. Perguntas? Certinho. Então tá bom, vou passar para vocês lá. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Vou disponibilizar a aula lá. Não sei se eu faço isso agora, se depois eu acabou ficando separado aqui. Talvez eu faça a junção das duas para faço essa parte final, que ver como é que eu consigo fazer.